Flamengo. Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0. Gols de Gabigol e Bruno Henrique, Vampeta. Tite começou com os dois e os dois marcaram gols. Eu tava assim, né, Pedro? Em casa no Rio, eu tava botando um pouquinho em cada jogo. Botando no jogo do Palmeiras, ou do jogo do Santos e o do Flamengo, né? O Flamengo tem um time... hoje não jogou o Fabrício Bruno, zagueiro. Não jogou o Vina, que foi contratado. Não jogou Cebolinha. Não jogou o Pedro. Pô, entrou com um time super forte, né? O Sampaio Corrêa, a primeira vez que enfrenta o Flamengo na sua história. Belém, estádio lotado. E o Bruno Henrique faz um gol numa cobrança de falta do De La Cruz. O goleiro come mosca. Sobra pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique faz. Depois uma bela jogada do Arrascaeta. Pifou o Gabigol. O Gabigol volta a fazer gol depois de muito tempo, né? E aí fica assim, né? O Tite tem um leque de opções para esse clássico domingo contra o Vasco. Acho que é domingo contra o Vasco, né? O Vasco que perdeu hoje, tomou 2-0 do Nova Iguaçu. E quando o Vasco tá perdendo, eu gosto de ver a cavalaria, né? Deixa eu ver a cavalaria que o Ramon Dias botou. Entrou jogadores importantes, entrou Paê, entrou a zaga Maico com o Léo Pelé. Quer dizer, não foi um Vasco assim... Reserva. Reserva é mesclado, né? O Vasco 100% reserva, alternativa. E o Flamengo, analisando ao mesmo tempo, eu estava vendo, o Bruno Henrique e o Gabigol jogou o tempo todo. É sinal que no jogo contra o Vasco, o Tite deva começar com Everton, Cebolinha e Pedro. A Arrascaeta jogando muito. Assim, é aquele jogo de festa, uma festa total lá em Belém, só jogadores de qualidade. Uma camisa bonita do Flamengo também, o material que o Flamengo jogou. Então a temporada promete, né? No domingo, esse clássico Vasco-Flamengo, Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa Rei Pelé. Quer dizer, os estaduais vai começando a engrenar porque tem a vaga para a Copa do Brasil. O Internacional hoje também perdeu do Guarani com metade da cavalaria. Perdeu com metade da cavalaria. Jogou lá, a base jogou o equatoriano, Hernan Valência, entrou no jogo o Hernan Valência, entrou o Alan Patrick, o Arangues saiu jogando. Quer dizer, Alário foi titular. Alário foi titular. Aí eu fico olhando essa cavalaria e digo, como é que esses caras estão se portando nos estaduais? O Bahia mesmo jogou quase todo mundo também do Bahia. Everton Ribeiro fez gol. Tudo porque os caras estão sabendo que se não for bem largar o estadual, não atinge a vaga para a Copa do Brasil. É diferente agora, né? Não atinge a vaga para a Copa do Brasil. Então, dos times que jogam a Série A do brasileiro, só tem um que não tropeçou ainda, que foi o Fortaleza. Os outros 19 tropeçou. Hoje o Criciúma tomou um cacete do Marcílio Dias. O Fortaleza ganhou de novo hoje. Fortaleza ganhou. Fortaleza só Fortaleza não caiu. Não tropeçou. Quando eu falo tropeçou, porque, por exemplo, assim, o Palmeiras não perdeu, mas o Palmeiras já empatou com o Novo Horizontino. Tô falando, pra mim é um tropeço. Ganhou todos os jogos. O Fortaleza ganhou todos os jogos, só o Fortaleza. E aí os estádios estão aí, Rondão, né? Bruno Prado, vitória do Flamengo por 2-0. E o Gabigol, voltando a marcar, acabou o jejum. O último gol de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo havia sido no dia 20 de agosto de 2023, no jogo Coritiba 2, Flamengo 3. Bruno Prado. Esse jogo, eu lembro, foi a primeira rodada do segundo turno. Até comentei esse jogo aqui. O Flamengo ganhou no fim com o gol do Gerson de longe. Foi primeira rodada do segundo turno. O Gabigol, ano passado, teve um ano bem ruim. Principalmente o brasileiro dele foi muito ruim. No ano ele até tem 20 gols. No brasileiro acho que ele fez 4 ou 5 gols. Foi muito baixo para o que ele costuma apresentar. Jogaram os dois, Bruno Henrique e Gabigol. É importante que eles estejam integrados ao time. São jogadores importantes. Nesse momento eles são reservas, mas são dois caras históricos no Flamengo, dois caras que podem decidir jogos para o Flamengo. E cada um fez um gol. O Tite vai ter que levar essa gestão aí de grupo de uma maneira que todo mundo se sinta importante. Claro que nos jogos mais importantes, quem ficar no banco não vai ficar feliz, não vai ficar totalmente feliz. No clássico domingo, provavelmente vão jogar Everton, Cebolinha e Pedro. E aí vão ver qual que vai ser o rendimento deles. Um jogo com o Sampaio Corrêa, que é um time que subiu agora para a primeira divisão, é um jogo de um peso diferente. Então, mas é importante que ele volte a fazer gol, que ganhe confiança, e a disputa por posição depende dele, eles vão brigar no campo ali. Nesse momento, Cebolinha e Pedro estão na frente.
Isso dava para ver, claro que é outra situação, né? Eu estou pegando outra situação. Mas na seleção, as convocações do Tite acabam sendo coerentes com o que ele está escolhendo agora para iniciar o ano no Flamengo, né? O Gabigol ele até chamou bastante, só que foi o Pedro para a Copa. Na hora de decidir para a Copa foi o Pedro. O Everton ele chamou várias vezes, o Bruno Henrique ele chamou uma vez só. Então dava para ver que até nos tempos de seleção ele já tinha mais ou menos essas preferências, né? Piperno tá aí, acabou o jejum de Gabigol com a camisa do Flamengo. Dá pra imaginar o Gabigol titular daqui pra frente? Ou tá muito cedo pra falar em Gabigol titular? Tá muito cedo pra gente imaginar, de fato, se ele vai ter ou não sequência como o titular. É claro que ele vai acabar jogando muitas vezes, é um jogador que informa, ele é muito importante, ele sabe jogar, enfim, a gente já viu ele fazendo coisas incríveis aí com a camisa do Flamengo. Tá um pouco mais fininho, ou seja, fisicamente, ao que tudo indica, ele começa a temporada melhor preparado do que ocorreu, principalmente na de 2023. Agora, eu queria, de novo, chamar a atenção para a estratégia do Flamengo nesse começo de ano. O Flamengo, pela segunda vez, joga fora do Rio de Janeiro, com um público absurdo, mais de 50 mil ingressos. Foi, tudo vendido. Tudo lotado. Tudo vendido. O Flamengo fez uma excursão até os Estados Unidos, aliás, a reta final da sua pré-temporada fora do país, ou seja, mostrando a sua marca e se comunicando com outro público, ganhando dinheiro com isso. Fez jogos fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, também ganhando muita grana com isso, contemplando a sua enorme torcida nessas outras regiões. Primeiro jogo no Amazonas, hein? Depois foi no... E agora no Pará. Rio Grande, não, teve no Rio Grande do Norte. Exatamente, Rio Grande do Norte. E contra o Vasco é foda também, né? É Maracanã. Aí é Maracanã, né? Mas, ou seja, tá ganhando dinheiro fora, tá se comunicando com a sua parte da sua torcida que fica fora do Rio de Janeiro, a sua imensa torcida. E assim, isso faz muito bem para a marca Flamengo, né? Então, eu acho que, principalmente em começo de temporada, nessas fases preliminares de campeonatos estaduais, os times grandes deveriam procurar mais essa alternativa. Então, o Flamengo está ensinando para muita gente como fazer, porque todo ano a gente fica assim, hipnotizado por aqueles jogos aí de pré-temporada que os times da Europa, né, fazem na China, fazem em Hong Kong, fazem, por exemplo, em países árabes. E aí ninguém aqui acaba fazendo igual, tentando uma estratégia minimamente parecida com isso. De repente o Flamengo vai lá e resolve fazer. Então eu acho que isso, em se tratando de futebol brasileiro, vai ser um exemplo a ser seguido aí por muita gente. Vampeta, o Gabigol pode sonhar com a titularidade nesse Flamengo? Pode, deve. Ele é o maior ídolo da torcida do Flamengo, o maior ídolo desse time aí. Passou um mau momento na temporada de 2023. Não só ele, como o próprio Flamengo, né, sem ganhar título nenhum. Ainda assim, na temporada, ele terminou com 20 gols. 20 gols, o Gabigol. Vai querer brigar, ele não vai querer entregar o posto assim, de mão beijada pro Pedro e pro Everton Cebolinha. Quando eu falo os dois, o Bruno Henrique também, o Gabigol, foram os dois que fizeram o gol. E o Maracanã lotado no domingo. Domingo, vai ser Maracanã, Vasco e Flamengo, lotado. Um clássico. E aí, quem que Tite começa? Eu acho que Tite vai começar com Everton Cebolinha e Pedro, porque os dois não entraram hoje. Não entrou hoje. Né? Deve ser ali o De La Cruz, o Arrascaeta, foram substituídos, o próprio Pulgar, entrou o Jair. Quer dizer, o Flamengo tem um leque de opções, ó. Já pensou os quatro aí, ó. E os quatro vai fazer gol. Por exemplo, no jogo agora nos Estados Unidos, nessa pré-temporada, Cebolinha fez gol e Pedro fez gol. Volta pro Brasil, Gabigol saindo jogando e Bruno Henrique faz gol. Então é um leque de opções, todo mundo em forma querendo brigar por posição, né? Vai ter aí várias competições. Olha só que felicidade o Flamengo. Esse olha o ataque do Corinthians. Ontem o Mano Menezes tem que botar os garotos da base, cara. Tem que botar os meninos da base pra jogar. Né? E o Roberto hoje teve até proposta pra ir embora, não foi. Cara, é proposta da Premier League, né? Da Premier League. Gente, eu falo, ele não é ruim. Cara. Ele tá no time ruim. Ele não é ruim, pô. O pé não acompanha até mais, jogador de veloz, rápido.
A bola não chega. Hoje eu tava vendo o passe que o Gabigol... Você viu o gol do Gabigol, não? Eu não cheguei a ver, O não. passe que o Arrascaeta dá, o Will Alberto nunca vai receber no Corinthians um passe daquele. O Vamp, ele Com esse time aí, o Will Alberto nunca vai receber. O Arrascaeta bota o Gabigol na cara do gol só pra ele finalizar. E ele perdeu confiança. Isso é fatal para qualquer jogador. Você vê, o caso do Gil. O Gil, ano passado, tudo bem, já não é mais o velho Gil e tal, né? O jovem Gil. Mas o Gil, ele teve uma temporada muito irregular, mas também porque ele jogava num time instável. Ninguém segurava, O Gil num tudo. time organizado, certinho, uma defesa protegida, o Gil ainda dá um caldo. E o Santos se beneficiou com isso. O Gil que faz parte aí do... Meu Monte do panela. Vampeta. Meu bonde. Panela do Vamp. Panela, Gil Manuel. Agora tá chegando um monte de equatoriano aí pra completar Sassá, o bonde. a Boleda, ele tava comemorando ontem a Boleda, tô ligado, eu vi a foto, vagabundo. Eu vi a foto, a Boleda é Ficou foda. tão triste com o Corinthians você, mano, porque até esqueceu da grande atuação de Arboleda. A Boleda sobrou no jogo, né? Eu sabia que o Will Alberto não E arrumava a sua nada. pressão tá fazendo tanto efeito aqui no ar que o São Paulo vai até renovar o contrato dele, vai ganhar um aumento salarial. Tem que dar, o homem precisa. Só Bota tem que aí. lembrar dos parceiros, O né? maior salário tem que ser o Arboleda São Paulo. Você tá maluco? Ô, Casares, presta atenção. Mas tá aí, o Flamengo, Bruno Prado, só pra gente colocar um ponto final e continuar destacando essa equipe do Tite. O Gabigol, como disse o Vampeta, concordo com ele. Se colocou hoje, eu até tava dando uma checada aqui, porque ele não tirou o Gabigol do jogo, nem o Bruno Henrique. Os dois jogaram os 90 minutos. Se ainda tivesse tirado os dois, podia ainda ter algum indício de que essa dupla poderia enfrentar o Vasco. Mas como jogou 90 minutos, já começaram jogando, eu acho, aí concordo com o Vampeta, vai de Cebolinha e Pedro. Sim, também acho. Vai ser isso, os dois no banco. Imagino que para o Clássico ele vai escalar o time que vinha jogando ali na pré-temporada, no jogo nos Estados Unidos, ali do meio para frente, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Acho que esse é o time que ele vai escalar no Clássico. É hoje um time base do Flamengo para iniciar o ano, mas tem muito jogador bom para disputar posição. Gabigol e Bruno Henrique, claro, estão entre eles. Se jogarem bem, eles vão acabar abrindo uma disputa por posição no ataque e eles vão ter oportunidade de jogar. O Flamengo é um time que tem tudo para fazer mais de 70 jogos no ano. Então, vai ter mais. O Gabigol terá outras chances, o Bruno Henrique também. E aí depende deles. Pode ter jogador convocado para a seleção, do meio-campo vai ter vários, né? No ataque, talvez. A gente não sabe ainda como o Dorival Júnior pretende montar a seleção. O Dorival pode convocar o Pedro, por exemplo. O Pedro jogou muito bem com ele no Flamengo. Acho que não seria nenhuma grande surpresa. Pode, a gente ainda não sabe. A partir da primeira convocação dele, a gente vai começar a ver como é que ele pensa a seleção, quais jogadores ele pretende contar. Então, vai ter espaço para todo mundo jogar e cada um tem que fazer a sua parte para disputar um lugar no time. Piperno, tá aí. O Tite com esse clássico, Maracanã, e o torcedor do Flamengo na expectativa para saber essa escalação. Hoje foi de Pedro e Bruno Henrique, mas eu acho que no próximo jogo não vai ter jeito. Vai ter que ser Cebolinha e Pedro, pela lógica do Tite, né? Já ter colocado Gabigol e Bruno Henrique hoje, 90 minutos, tudo mais. Vai ter que ir de Pedro e Cebolinha contra o Vasco. O Bruno lembrou de um negócio importante, né? Graças ao período Dorival, em que o Flamengo era dirigido pelo Dorival Júnior, hoje técnico da seleção brasileira, o Pedro foi para a seleção do Tite e jogou uma Copa do Mundo. Foi ali o grande momento dele, jogando pelo Flamengo até hoje. Agora, é muito jogador bom e com uma diferença em relação ao passado recente. Um monte de jogador bom que sabe duas coisas. Eles sabem duas coisas. A primeira, que eles vão ser muito cobrados em 2024 porque eles ficaram devendo demais da temporada passada. Segundo, eles sabem que vão ter que ralar, porque agora o Tite está começando o trabalho do zero, uma temporada do zero, e para ganhar espaço com ele, o cara vai ter que jogar bola, porque não adianta imaginar que vai querer ganhar um espaço no time por conta do nome ou da história, porque nome todos eles têm. E o Tite não vai escalar ninguém pela história no Flamengo, porque quando eles tiveram o ápice dessa história, o técnico não era ele, Tite. Então,
não tem mais espaço para nenhum folgado. Os caras vão ter que jogar muita bola, porque senão vão acabar perdendo lugar no time. É uma das tarefas, né? Os desafios do Tite, porque eu acho que a Copa América já é um problema que ele tem que considerar, vai perder vários jogadores. Tem 4 uruguaios que são frequentemente convocados, tem o Pulgar no Chile, o Pedro, acho que de repente pode ser convocado pelo Dorival, o Gerson já tinha sido convocado pelo Fernando Diniz, vai que numa dessas com o Dorival também pode ser convocado. Enfim, o Flamengo tem vários selecionáveis aí, esse já vai ser um problema no meio do ano. E tem essa gestão do vestiário, porque é muita grife, é muito nome, é muito jogador ali bom, que não aceita ficar no banco de reserva. Só 11 podem jogar. Então, o Tite terá esses 2 desafios durante a temporada rubro-negra.